Declaro aberta a 9ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia do mal. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Antônio Marcos de Souza, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio Sérgio de Andrade. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. De acordo com o artigo 104 desse regimento interno dessa casa, coloco em votação a ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o secretário para fazer a leitura da matéria de expediente. Projeto de Lei 20/2026 autoriza o Poder Executivo a instituir programa Amigo da Escola no âmbito do município de Nova Fátima, Paraná e da outras providências. Projeto de Lei 21/2026 declara de utilidade pública municipal a Associação dos Agricultores Familiares de Nova Fátima, Agrifam. Projeto de Lei 23/2026, súmula, institui o programa de promoção do Dia das Mães, Minha Mãe Merece, no município de Nova Fátima, Paraná, e dispõe sobre a realização de campanha de incentivo ao comércio local, autorizando a abertura de crédito para premiação e da outras providências. Requerimento intertício 22/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná, o vereador que o presidente subscreve, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, e após ouvido o soberano plenário, vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 20/2026, considerando que todos os 9 vereadores já foram informados e que o referido projeto está pronto para a deliberação, solicita a dispensa de intertício para continuidade imediata da tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 22 de abril de 2026. Vereador Rodrigo Augusto Lopes. Requerimento de intertício 23/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador que o presidente subscreve, no termo do regimento interno da Câmara Municipal, e após ouvido o soberano plenário, vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 21/2026, considerando que todos os 9 vereadores já foram informados e que o referido projeto está pronto para a deliberação, solicita-se a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 22 de abril de 2026. Vereador Benício Barbosa dos Santos. Requerimento de intertício 24/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador que o presidente subscreve, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, e após ouvido o soberano plenário, vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 23/2026. Considerando que todos os 9 vereadores já foram informados que o referido projeto está pronto para a deliberação, solicita-se a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 22 de abril de 2026. Vereador Rodrigo Augusto Lopes. Indicação legislativa 42/2026. O vereador Benício Barbosa dos Santos, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do regimento interno dessa Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balancho Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação. Indica-se ao Poder Executivo Municipal que seja adotadas as providências necessárias por meio do setor competente para a instalação de câmaras de segurança, sistema de monitoramento nas dependências da Escola Municipal Rural Moisés do Pion, localizada no bairro dos Messias. Vereador Benício Barbosa dos Santos. Indicação legislativa 43/2026. O vereador Benício Barbosa dos Santos, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do regimento interno dessa Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, tem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balancho Xavier, prefeita municipal
de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação. Indica-se ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias por meio do setor competente para a realização de limpeza e remoção de lixo e retirada de entulhos existentes no terreno propriedade do município localizada no bairro dos Messias. Vereador Benício Barbosa dos Santos. Moção 12/2026. O Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, por meio da iniciativa do senhor vereador Márcio Alberto dos Santos, requer que seja registrada nos anais dessa Casa de Leis a presente moção de aplauso ao senhor Aparecido Alexandre de Carvalho, pastor da Igreja Batista Tabernáculo, localizada à Rua Uruguai, nesse município. Homenageado vem há muitos anos e há mais de uma década prestando serviços relevantes à comunidade, especialmente no atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade social, incluindo aquelas provenientes de famílias desestruturadas e com dificuldades financeiras ou expostas ao contexto de risco. Por meio de ações sociais e atividades envolvidas junto à igreja, realiza cursos bíblicos e promove ensinamentos voltados à formação de valores, contribuindo significativamente à construção de uma vida mais digna, pautada em princípios éticos, morais e espirituais. Seu trabalho demonstra compromisso, dedicação e sensibilidade social, sendo digno de reconhecimento por essa Casa Legislativa, pelos relevantes serviços prestados à população de nosso município. Diante do exposto, essa Câmara Municipal manifesta seu reconhecimento e aplauso ao senhor Aparecido Alexandre de Carvalho, pelos serviços prestados pela contribuição do desenvolvimento social e humano da comunidade. Plenário da Câmara Municipal, vereador Alfredo Chaek, 22 de abril de 2026. Vereador Márcio Roberto Santos. É só, senhor presidente. Passando para o pequeno expediente, não havendo ninguém inscrito, nem o vereador inscrito, passamos para o grande expediente. Não havendo vereador inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 20 de 2026 autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Amigo da Escola em segunda discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 21 de 2026 declara de utilidade pública municipal a Associação dos Agricultores Familiares de Nova Fátima, Agrifam, em segunda discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 23 de 2026 institui o programa de promoção do Dia das Mães em segunda discussão, votação, aprovado. Requerimento de interstício 22 de 2026, referente ao projeto de lei 20 de 2026, em votação, aprovado. Requerimento de interstício 23 de 2026, referente ao projeto de lei 21 de 2026, em votação, aprovado. Requerimento de interstício 24 de 2026, referente ao projeto de lei 23 de 2026, em votação, aprovado. Moção de aplauso em votação, aprovado. Projeto de lei 20 de 2026 autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Amigos da Escola, em terceira discussão, votação, aprovado. Projeto de lei 21 de 2026 declara de utilidade pública municipal a Associação dos Agricultores Familiares de Nova Fátima, Agrifam, em terceira discussão, votação, aprovado. Projeto de lei 23 de 2026 institui o programa de promoção do Dia das Mães, em terceira discussão, votação, aprovado. Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a voto. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste através do Facebook. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de falar sobre a minha moção de aplausos. Hoje, falando sobre o nosso amigo Aparecido Alexandre Carvalho. O Alexandre, hoje pastor também, ele faz um trabalho há mais de uma década e assim, passando esses dias, geralmente final de semana, eu sempre vejo ele vindo com as crianças aqui para o lado do ginásio de esporte, há muito tempo, e uma curiosidade, sabia do trabalho dele, mas nunca tinha parado para conversar com ele sobre isso. E ele me passou a situação, como é feito o trabalho dele. Eu vi o quanto ele foi prestativo durante esses 10 anos. Quanta criança ele já tirou de um problema. Quanta criança, vamos dizer assim, ele já salvou. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esse tipo de pessoa. Então, eu gostaria, além da moção de aplauso, deixar o meu abraço, dar os parabéns para o nosso amigo Alexandre, por tudo que ele tem feito pela nossa comunidade e pelas crianças, principalmente as crianças, como diz aí na moção, mais vulneráveis. Não que os pais são ruins, nada disso, mas de repente por uma questão do lugar que estão sendo criados, de repente pelo ciclo de amizade, pode dar um problema no futuro essas crianças, mas através dele, essas crianças, graças a Deus, a maioria estão sendo salvas. Então, parabéns ao nosso amigo Alexandre pelo trabalho, pela iniciativa que ele teve lá sozinho, fazendo esse trabalho devagarinho. Hoje eu vi ele esses dias, agora esse final de semana, acredito que tinha mais de umas 15 crianças junto com ele. Então, parabéns, Alexandre, e Deus abençoe você muito de coração. Senhor presidente, também queria deixar aqui, mais uma vez, a gente até gravou um vídeo essa semana com o nosso amigo, o deputado Toninho Vande, que tem feito tanta coisa pelo nosso município, e agora deixando aí à disposição da prefeita 2 milhões de reais para o asfalto da Vila Rural. Talvez não dê esses 2 milhões de reais, mas vamos fazer o que der, né? Vamos fazer esse projeto. O Gildo conversou com ela se dispôs, a doutora Renata, e está fazendo o projeto e fazer esse asfalto tão sonhado na Vila Rural. Então, parabenizo a doutora pela iniciativa e por nos entender o deputado e saber que a gente tem que fazer esse asfalto. Se não der para terminar agora, no futuro a gente termina, mas se Deus quiser, vamos começar, pelo menos a metade, um pouco mais da metade, vamos fazer. Outra coisa, senhor presidente, também queria, mais uma vez, voltar na questão do nosso IPTU, que foi discutido lá atrás, aí na sessão passada, nós falamos sobre essa questão do IPTU, e agora, hoje, uma situação que, de repente, fica até mais grave para nós, vereadores. Além de tudo que está acontecendo, que nós falamos aqui, a população já sabe, já está ouvindo e sabe o que está acontecendo, agora, algumas pessoas vão lá na tributação para saber o que está acontecendo sobre o IPTU, eles têm informação lá que quem aprovou foram os vereadores. Então, eu acho que nós temos que pegar um pouquinho mais firme com esse pessoal, realmente trazer o João Carlos aqui para explicar essa situação para nós, né? Para que tomara que eu esteja enganado, mas não acredito, porque a gente vê, está no papel, está escrito, né? O IPTU ano passado era um valor, hoje é outro valor, e a promessa é de abaixar, ou ficar igual, né? Mas não ficou, pelo contrário, subiu muito mais. Então, gostaria, se pudesse, senhor presidente, que a gente pudesse fazer uma convocação para que o nosso amigo João Carlos viesse aqui dar uma satisfação para nós, se é real essa situação, se está falando realmente que a Câmara que aprovou, a Câmara não aprovou nada. Simplesmente teve uma discussão aqui com relação ao IPTU. Se falou, até foi um comentário do nosso amigo pastor Gilberto, que eu gostei da ideia, não vai subir o IPTU, vai ficar do jeito que está, não vai ser dado repasse. Simplesmente foi esse comentário, mas nada de aprovação, nada disso, nada além disso. Então, não passou nada por essa Casa de Leis, simplesmente foi feita alguma coisa, talvez através de um decreto da prefeita, ela liberou e o João Carlos fez. Agora, falar que a Câmara aprovou,
aí não. Obrigado, senhor presidente, só isso. Alô, alô, voltou aqui. Nobre, depois faremos um requerimento e colocaremos um pedido para ele estar nessa casa, só que daí, como já foi falado anteriormente, vamos colocar o que realmente a gente quer saber. Daí o nobre depois formula, sim, depois o nobre se formula e a gente faz a convocação dele, ok? A palavra continua livre? A palavra está com o vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. Senhor presidente, hoje eu quero aqui começar agradecendo, igual da forma que o vereador Márcio Santos comentou, agradecer o deputado Toninho Vantes, que ele se tornou um amigo aqui da nossa cidade, veio fazer uma visita para Nova Fátima e trouxe esse presente de 2 milhões para asfalto da Vila Rural. E daí hoje eu tinha conversado até com o vereador Marcinho, da ambulância, nas questões na sexta-feira. Daí nós se ajeitou, fui na prefeitura com o presidente da Vila Rural. Quero aqui também agradecer o atendimento da prefeita, se dispôs a trabalhar também em conjunto com esse projeto para que esse dinheiro venha para ser beneficiado a Vila Rural. Então, fica aqui meu agradecimento à prefeita, agradecer por nos receber lá bem e também por aceitar esse desafio de mexer com o asfalto da Vila Rural. Também aqui, senhor presidente, torno a vir a falar no mesmo do IPTU. Esse IPTU, da forma que eu fui recebido, não sei se foi forma irônica lá dentro, mas eu acredito numa coisa assim que às vezes foi até falado que o responsável fosse o vereador. Porque uma medição por drone, a medição de telhado de casa por drone, eu acho que ele tem que começar meio que parei, não é que ficar pulando casa. Então eu vejo que na nossa vila tem casa que foi pago 680 no ano passado, hoje está com 1.322 à vista. Se for passar um dia do prazo, vai para 1.600. Então, eu torno aqui e repetir, se vir aqui com proposta que tem que dar continuidade, mas não mexer na tabela do IPTU, na tabela de cobertura de alvenaria, um preço, cobertura de garagem, de barracão, ser um preço igual estão cobrando numa lá até vizinho perto de casa. Preço de galpão. O preço de galpão está em torno de R$300 o metro. Mas o barracão é feito inteirinho de alvenaria, tem 2 banheiros, cobertura 100%, cobrando R$900. Diz que é 270 metros. Não acredito também, porque o terreno é 300 metros de terreno e é feito inteiramente no terreno essa construção. Então, vê aí que eu acho que o povo, nessa situação, senhor presidente, a prefeita está se dispondo a fazer tudo o que Nova Fátima precisa, mas nessas condições de PTU, nesse valor, não vai ter gente que vai aguentar. Porque se for ano que vem ter que subir, com essas medições, tem nego aí que vai pagar em vila aí R$2.000, R$3.000 no PTU. Então, eu acho que essa casa tem que se movimentar, tem que trabalhar para que seja beneficiado todo mundo. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Deus abençoe. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o pastor Alex. E boa noite a todos aqui da casa, o pessoal que nos acompanha por meio do Facebook, a mesa, funcionário dessa casa,
Presidente, até de início eu não ia nem fazer nenhum comentário, mas eu acho muito válida o levantamento da questão aqui dos nobres e de muita importância para a nossa população e os munícipes dessa cidade. Mas também eu julgo de muita importância, e por isso nós vamos ter que realmente trazer o João Carlos aqui, que é o responsável por esse departamento, para trazer esclarecimento. Eu tive conversa pouca com ele para tentar entender um pouco, e a primeira coisa que temos que pontuar é que todos os funcionário público, ele precisa fazer cumprir o que a lei pede, o que a lei manda, independente de qualquer coisa. E, infelizmente, nós temos uma situação que o local que a pessoa mora, a edificação, ela, em algumas casas, ela tem aí, vamos colocar 50 metros. E a cobertura de uma área, de uma garagem, uma cobertura externas, né, ela às vezes passa até mais do que o que é realmente edificação. Então, o principal erro, não da prefeita, não dessa Câmara Municipal, mas sim da lei que hoje está, que rege a questão do IPTU. E quando se fala de lei, essa casa precisa correr atrás e discutir para que mude essa questão. Pelo que eu escutei do funcionário público, que eu quero dar aqui parabéns a ele, né, e ser corajoso, dar parabéns a ele, que está cumprindo o que a lei pede. Porém, se ele está fazendo isso de forma correta, pegando bairro por bairro, não pulando casa, aí não dou parabéns para ele, não. Se ele está perseguindo pessoas, não dou parabéns para ele, não. Mas a lei hoje é essa. Infelizmente, ela bate contra a questão política, que as pessoas acabam jogando em cima da Câmara, ou acabam jogando em cima da prefeita. Mas, se cabe a essa Câmara reivindicar que a taxa de cobertura diária de garagem seja medida com outro preço, com outro valor, nós temos que correr atrás. Aí eu julgo muito válida o levantamento que começou pelo novo vereador Gildo, o levantamento e a cobrança justa que faz aqui no novo vereador Marcos Santos, e eu estou aqui de acordo para a gente rever essa questão dessa taxa. Até onde nós conseguimos chegar para rever isso, nós vamos ter que buscar o poder jurídico, conversar com o João Carlos, e fazer ele que traga para nós todo esse crescimento que nós precisamos fazer. O que não pode é a população receber um dia que vai ter desconto de IPTU, e quando vai receber o carnê, dobrou o valor. A população ela não vai entender isso, e dou razão à população não entender isso. Só que tudo isso tem uma regra, tem uma lógica, tem uma lei que rege, e essa Câmara tem que correr atrás disso sim, né? Mas o que eu busquei entender é nesse sentido. O que não dá também para dizer, o funcionário não pode cumprir o seu papel, que é da tributação. O que não dá para entender também é um funcionário agir com ironia, não é só questão de um vereador, não, né? Que vai lá reivindicar como munícipe, com seu direito, mas toda e qualquer pessoa tem que ser trazido crescimento e tratado com digno respeito lá na hora dos crescimentos. Mas o que é lei, eu falo que um funcionário público tem que cumprir a lei, né? Isso em todas as áreas, né? É o que eu penso pelo momento, mesmo sem muitas informações, que todos nós aqui não temos essas informações corretas como é. Mas, a princípio, é isso. Essa cobertura não pode ser cobrada do jeito que está sendo cobrado, para que não seja elevado esse valor de IPTU, que, a princípio, tentou-se buscar mecanismos para baixar, e, na realidade, acabou não baixando nada. É isso, presidente. Eu dou a parte ao novo vereador, que vai trazer mais uma fala. Obrigado pela fala. Na verdade, se a gente for ver, eu sou leigo nessa parte, nem sei de que maneira que foi medido. Mas se você pegar um drone hoje e for medir a casa pelo telhado, o telhado hoje tem um beiral de 1 metro, 80 centímetros no mínimo. O vereador pastor Gilberto, que é pedreiro, e um bom pedreiro, que eu vi ele trabalhando, fez a igreja dele praticamente sozinho, sabe disso. Um telhado hoje ele tem
praticamente 1 metro de beiral. Vamos pôr 80 centímetros. Eu estou falando, eu vou citar nome aqui. Eu vou citar a Casa do Pagode. Nós medimos com a trena a casa dele lá, a casa dele é 97 metros quadrados. E no IPTU veio 130 metros quadrados. Aí, se você for somar o beiral que é medido pelo telhado, foi somado o beiral. Aí que está a diferença. E nós estamos no município que quem é aposentado até 100 metros não paga IPTU. Então, para você ver o tanto que prejudica a pessoa. Não é simplesmente o pagar, é o não pagar, porque a pessoa deixa de pagar se ele for até 100 metros. Aí, você sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá na prefeitura e se humilhar. Teve que escutar. E mais um detalhe, ele saiu de lá, mesma coisa que foi feito, descontaram para ele. Mas mesma coisa porque ele ajudou na campanha. Não, você ajudou na campanha, esse ano nós vamos dar, mas ano que vem não tem jeito não. Gente, está tudo errado. Isso aí é tudo errado. Nós não estamos falando do justo. O justo é justo. Se a casa dele desse 101 metros quadrados, se fosse lá e medisse na trena, tua casa deu 101 metros quadrados, tudo bem. Mas não. Mas não. Só isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. O novo vereador Gildo, eu tinha lhe feito uma promessa que eu iria conversar com a doutora, acabamos não conversando, que hoje a gente chegou e foi na inauguração, chegamos aqui todo mundo atropelado, acabamos não conversando, tá? Essa situação dessa medição, levei para ela também, que concordo com todo mundo, essa situação, e ela se propôs a estar estudando, vendo alguma ferramenta, não nos prometeu, porque é aquilo que a gente está falando. Quando se fala do jeito que está lá, é do jeito que foi feito, mas ela não concordou e não discordou. Ela vai buscar estrutura lá dentro para que seja feito diferente, igual nós falamos aquele dia. Casa é casa e telhado é telhado, para que seja modificado, tá? Só que eu tinha prometido para o senhor que eu ia fazer essa fala e não tinha te dado a resposta ainda. Senhor presidente, só um lembrete. Nesse dia que eu fui lá, daí conversando com o próprio jurídico, o advogado, falou que na lei é só colocar o mesmo que está sobre barracão. Na lei, exemplo, se fosse só telhado, na lei não podia pôr barracão e galpão. Então, se colocar dentro do projeto, dentro da lei, colocar área e barracão, daí não precisa mais nada de alteração no projeto e não é ilegal, segundo o jurídico me passou para mim, entendeu? E conversando também com outro jurídico de outra cidade, a cidade também subiu muito, daí o jurídico da prefeitura fez esse tipo de situação. Por quê? No nosso município, eu acho que é um dos municípios mais caros do IPTU. Não discordo do valor. Quem quer ter casa grande tem que pagar mais. Mas o problema é que ele subiu demais, por causa de cobertura. Por exemplo, pessoas que fazem uma construção de barracão hoje, pode fazer um orçamento em qualquer lugar. Ele não passa de R$ 350 o metro. Nós estamos pagando a porcentagem de R$ 1.000, que é a taxa que fica a alvenaria. Então, eu acho que não é justo. O que é justo, é igual eu falei, igual o governador Márcio fala, se é justo, tem que pagar. Mas, dentro do orçamento, da alvenaria para cobertura, a diferença é muito grande. Dá diferença de R$ 700, R$ 750. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua livre. Então, antes de encerrar, só gostaria de primeiramente, pedir desculpa para o novo vereador Vinícius. Acabei esquecendo de falar no vosso nome, o trabalho que você tem feito lá no bairro do Messias, né? Quero aqui externar meus parabéns a Vossa Excelência por toda a briga, toda a dedicação, por todo o trabalho que você vem buscando lá para a sua região. Peço perdão aqui, desculpa, porque eu acabei esquecendo de falar lá, foi uma falha minha, tá bom?
Nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão, convocando outra para o dia 6 de maio de 2026. Boa noite a todos.